Fala pessoal, tudo bem? A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. É com muita satisfação que eu volto aqui. Hoje eu quero contar aí para vocês a segunda parte aí do meu testemunho, né? Eu contei um pouquinho para vocês de como eu acabei entrando nas drogas, de como eu fui me afundando e como Deus me deu uma direção, né? E hoje eu quero falar com vocês a respeito do meu tratamento, né? Algo que Deus colocou no meu coração como uma direção, como um caminho. E a palavra do Senhor diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele, né? E eu entendo que a clínica me levou a Jesus, me levou a este caminho, né? Então, continuando, né, da onde eu parei, chegado em Itu, meus pais resolveram me ajudar e nós fomos conhecer alguns lugares. Aí nós fomos conhecer uma clínica em Sorocaba, que foi a escolha deles, né? Mas eu não gostei do lugar. Eu não gostei porque eu não sentia paz. Eu não sentia o que hoje eu entendo que era a presença de Deus naquele lugar. Então nós fomos conhecer um lugar aqui em Itu, chamado Comunidade Terapêutica Cara Limpa. E ao chegar na comunidade já nos deparamos com o dono. E os meus pais se assustaram porque o dono da clínica era um cara todo tatuado, né? E a gente sabe que rola um certo preconceito com relação a tatuagens, né? Eu tenho tatuagem, já sofri alguns preconceitos por conta disso, mas não é a tatuagem quem define o caráter da pessoa, muito menos o lugar onde Deus quer agir, né? Deus age onde Ele quer. E naquele lugar eu senti paz. Voltamos para casa e falei aos meus pais que eu queria me internar ali. Eles concordaram com a minha escolha, né? E passado uma semana eu fui para a clínica. Depois desta uma semana eu me internei, foi algo muito doloroso. Quando eu vi o carro deles indo embora e comecei a ver que de repente tudo não seria como eu esperava, né? O carro foi embora, eu fiquei, chorei muito, fiquei uns 2 dias chorando, sentindo falta deles, sentindo falta da minha liberdade aqui fora. Mas eu sabia que era Deus quem tinha me colocado diante deste propósito, né? Passado uns 10 dias na clínica, eu comecei a ser questionado por aquela mesma voz que, quando eu peguei a faca, me chamava de covarde, falando para eu fazer o que eu tinha ido fazer quando eu peguei aquela faca. E essa voz me dizia o que eu estava fazendo ali dentro, sendo um cara formado, um cara estudado, um cara que tinha profissão e que não precisava daquilo. Mas aí eu fui buscar o Senhor e comecei a orar. Eu falei: Deus, o Senhor tem um propósito para minha vida. Então, se o Senhor tem um propósito, se revela a mim, porque tá difícil aqui dentro e agora essa voz vem me desafiar a não ficar.
me ajuda. Eu orei, fui dormir, e quando foi de madrugada, num sonho, um anjo do Senhor apareceu para mim e falou: você quer respostas? As suas respostas chegarão através da oração. Comece a orar todos os dias às 3 da manhã. E olha como Deus é tremendo. Eu acordei, esse anjo foi meu despertador, porque eu acordei, era 5 para as 3 da manhã. Eu levantei e fui orar. Eu ia lá no campo de futebol orar, no escuro, sozinho com Deus. E foi assim durante 40 dias. E esse número 40 me acompanhou em várias situações daí em diante. Mas 2 delas foram muito especiais. O tratamento e a outra eu vou relatar depois para vocês. Mas eu orei sem cessar durante 40 dias, às 3 da manhã. E no último dia que eu estava orando, eu senti uma paz tão grande. Terminei minha oração e fui para minha cama, dormir, descansar. E era madrugada de sexta para sábado. No sábado de manhã, quando eu acordei, eu recebi das mãos do dono da clínica, né, uma Bíblia, e ele me dizia: a partir de agora você cuida de toda a parte espiritual da clínica. E eu virei para ele e falei: eu tenho Bíblia, eu não preciso de Bíblia. Ele imediatamente a recolheu, virou as costas e foi embora. Aí eu virei para ele e falei: mas por que eu vou cuidar da parte espiritual da clínica? Eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui. Ele estava indo embora, ele parou, ele virou, olhou para mim e disse assim: você não queria respostas? Pois aí estão as suas respostas. Irmãos, eu não sabia nem o que dizer, irmãos. Eu estava ali diante de uma situação em que eu não entendia nada. Mas sem entender nada, de repente ele virou para o fundo da casa e, passado ali uns 5 minutos, este mesmo dono da clínica veio do lado contrário da casa e me olhou: ô Tiagão, bom dia, tudo bem? Como é que você tá? E aí, dormiu bem e tal? Eu falei: Caio, você tá bem? Ele disse: eu tô, por quê? Eu falei: você acabou de vir por ali, daquele lado, com uma Bíblia na mão e falando que era para eu cuidar da parte espiritual da casa. E agora você volta como se você não tivesse me visto? E... oh, glória! E aí ele olhou para mim e ele falou assim: não, eu quero que você cuide realmente da parte espiritual da casa, mas eu não sei do que você está falando. E aí, irmãos, desculpa, eu entendi que aquilo era um anjo do Senhor falando comigo, me trazendo respostas às orações. Eu fui pro quarto, me coloquei de joelhos chorando e agradecendo a Deus. Desculpa, irmãos, irmãs, por tudo isso. Mas o mais tremendo de tudo isso, sabe, gente, é que daí na segunda-feira eu fiquei incumbido de fazer a reunião de espiritualidade, como a clínica chamava, porque era uma clínica ecumênica. Mas eu comecei a tratar essa reunião como um culto, como o Senhor realmente merecia receber. Então o pastor me entregou um pendrive com louvor. Então eu falei com todos os internos da casa, eu falei: eu vou colocar um louvor, nós vamos ouvir, entrar na presença do Senhor, feche os olhos, comece a orar. E aí, depois eu vou ler uma palavra e eu vou tentar explicar aquilo que Deus colocar no meu coração.
E assim a gente faria todos os dias, e deixando aleatório para quem quisesse trazer a palavra, porque eu não era dono da verdade. Mas naquele dia eu coloquei um louvor. Raridade era o nome do louvor. E eu pedi a todos, fechem os olhos. Esqueça o amigo que está do seu lado direito, do seu lado esquerdo, na sua frente. E agora se concentra só em Deus. Irmãos, parece que Deus congelou o tempo nesse momento. Porque ao fechar os olhos, eu enxerguei um clarão tão forte. Algo assim tão maravilhoso, mas tão temeroso ao mesmo tempo, que eu abri os olhos assustado. E quando eu olho para os lados ali em volta daquele círculo, tá todo mundo de olho fechado. Algo improvável, porque muitos ali não conseguiam ter esse perfil de concentração. Mas parece que Deus tinha parado o tempo. E aí o louvor tocando, eu fechei os olhos novamente. E aquele clarão vinha mais forte, eu abri os olhos, eu falava, meu Deus, o que é isso? Mas aí eu senti uma paz. E ao fechar os olhos a terceira vez, irmãos, eu ouvi uma voz doce e suave falando, filho, não tema, sou eu, o teu Deus, o teu Pai. Eis que hoje tudo se faz novo na sua vida. Eis que hoje essa doença está curada na sua vida. Mas para que o meu nome seja glorificado, não é nada para você. Eu peço a ti que permaneça todo o tempo do seu tratamento. Porque aí dentro eu vou te usar. Porque aí dentro eu farei de você uma nova criatura. E sabe, irmãos, ao receber essa palavra, eu abri os olhos de novo. Parece que estava todo mundo parado no tempo. E eu comecei a chorar. Eu sou chorão já por natureza, né? Mas eu comecei a chorar e só agradecer. E daquele dia em diante eu nunca mais senti vontade de beber, de usar droga. Eu não tinha nojo. Porque Deus, ele é tão tremendo que ele me curou, mas ele tirou de mim todo o nojo que a droga, o vício deixa. Porque, irmãos, como que eu vou poder ajudar alguém? Como que eu vou chegar num lugar se a pessoa tiver num estado deprimente de uso e tudo mais, e olhar para aquela situação e poder abraçar aquele irmão e falar, Deus é contigo, tamo junto, vou te ajudar, se eu tiver nojo? Então Deus fez algo tremendo, porque ele realmente me mudou. E a partir dali ele começou a trabalhar na minha vida. E aquela clínica foi o meu deserto. Mas a partir dali não houve mais sofrimento. Houve provas, houve dias ruins, mas houve muito aprendizado, irmãos. O Senhor me ensinou muita coisa. Eu sei que eu tenho muito a aprender ainda. Eu tenho muito a aprender. Eu ainda sou pequeno na minha caminhada, mas eu creio que Deus tem trabalhado cada dia mais na minha vida. E eu permaneci os 6 meses. E a partir daquele dia eu não tinha mais sentimentos ruins. Eu acordava com prazer, como se eu estivesse na minha casa, como se aquele lugar fosse a minha casa ali agora. Eu recebia bem as pessoas, eu tratava todo mundo bem. E o meu tratamento acabou. E dentro desse tratamento ainda eu tive a possibilidade de ir para um lugar chamado FEBRACT, que é uma federação brasileira das comunidades terapêuticas. Pude fazer um curso, meus pais me patrocinaram com esse curso. Hoje eu, além de personal, sou formado como terapeuta para as comunidades. E foi algo tão tremendo, porque eu passei por uma prova até lá, situações difíceis,
Eu cheguei a andar na rua e de frente para onde a gente ficou era uma favela. Eu cheguei a andar na rua, ver uma bexiga no chão. Quando eu pisei na bexiga, caiu um monte de pó dentro. Era cocaína. E eu olhei aquilo e desprezei. Então, assim, eu passei por muitas situações depois em que eu via o trabalhar de Deus na minha vida. E quando eu saí da clínica, eu logo voltei para a igreja, né, da qual eu pertencia. E Deus continuou o trabalhar dele na minha vida. Mas esta parte fica para a terceira parte do nosso vídeo, onde eu vou contar para vocês um pouquinho da minha volta para a igreja, de como eu conheci minha esposa, até chegarmos ao casamento. E daí eu vou falar com você de outro tempo de 40 dias que Deus colocou na minha vida, que foi muito importante e muito especial. Mas eu quero te dizer hoje, eu não sei qual é a tua dificuldade, eu não sei o que você tem passado nesses dias, mas eu quero te dizer, como eu já disse, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Entrega os teus caminhos hoje ao Senhor e o mais Ele fará. Você pode ter certeza disso. Se você está passando por alguma dificuldade, algum momento de incertezas com relação ao seu vício, seja qualquer que seja ele, hoje nós temos aqui na Igreja Cristã DNA de Deus um ministério que é capaz de te ajudar, o DNA Help. Se você precisar de qualquer coisa, me procura no Instagram, @tipachecopersonal, TI Pacheco Personal, e me manda uma mensagem para que eu possa conhecer você e de repente poder te ajudar, tá bom? Deus te abençoe, te guarde, te proteja e que você possa, através dessa mensagem, ser impactado e se libertar do vício, para honra, glória e louvor do nome do Senhor. Amém? Deus abençoe, meus queridos, estamos juntos e obrigado por me emprestar mais um tempinho aí da sua atenção. Muito obrigado por tudo, valeu e até a próxima!